Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Rosana Iris. E antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz e Isadora Oliveira Prata. A lista crescendo, né? É ótimo. Bom, eu já mencionei várias vezes aqui, né? Enfim, eu não tô mais editando o Feito por Elas. Quem tá editando ele hoje em dia é a Domenica Mendes. E vocês sabem que eu tô no momento fazendo um doutorado sanduíche, né? Então, por uma questão de tempo, de demandas, enfim, algumas coisas estão sendo revistas do que a gente tem feito no Feito por Elas, porque, enfim, a gente não tá dando conta, né? E a gente pede que, se você gosta do nosso conteúdo e puder de alguma forma ajudar com o nosso financiamento coletivo, essa ajuda é muito bem-vinda, porque é justamente esse financiamento coletivo que possibilita que o nosso programa chegue até você, literalmente, né, por meio da edição. Então você pode colaborar com o padrim.com.br, o catarse.me ou patreon.com, todos são /feito por elas, e a gente tem categorias de vários valores, enfim, você pode dar uma olhada lá e escolher a que se ajusta melhor ao seu orçamento, né? E também, claro, você também ajuda muito se puder divulgar o nosso programa, né? Passar ele pra frente para mais pessoas ouvirem. E, bom, antes da gente começar também, eu queria anunciar aqui no podcast, porque pode ter algumas pessoas que não viram nas nossas redes sociais, né, que a gente já propagandeou, que a Rosana agora é integrante oficial da nossa equipe, né? Depois de ter sido convidada aí quantas vezes, né, Rosana? Algumas vezes. Pois é, apresentou aí o Fleabag por Elas, junto com a Stê inteiro, né? Então, Rosana, obrigada por estar aqui com a gente todas essas vezes, né? E bem-vinda ao time oficialmente, apesar de que tu já era da casa, né? Sim! Então, eu tô muito feliz que eu fui pedido em casamento pelo Feito por Elas. Eu me senti, assim, num pedido de casamento, sabe, gente? Foi mágico, assim. E, enfim, tamo junto agora pra fazer os programas sempre que possível e tal. Só faltou eu me ajoelhar, a pandemia não permitiu, né? Fazer o protocolo. Nem foi presencial, tá ligado? Foi um pedido de casamento por Zoom, tá ligado? Ai, gente, mas é muito bom a gente comemorar, integrar pessoas novas na equipe que já estavam na equipe, mas tudo bem, né? Mas é legal oficializar, é legal. É, importante. Bom, e aí o nosso programa de hoje vai ser sobre o filme Viúva Negra, que é dirigido pela cineasta australiana Kate Shortland. O roteiro é baseado numa história que foi escrita pelo Ned Benson e pela Jack Sheffer, que foi a roteirista do WandaVision também. Então, se você não ouviu ainda, a gente tem um episódio também sobre WandaVision aqui no podcast, né? E o roteiro final, ele foi escrito pelo Eric Pearson, que fez o Thor Ragnarok, pelo que eu vi. E aí a gente tava em dúvida se a gente fazia ou não esse programa, né? No programa anterior eu até já tinha anunciado que o próximo ia ser sobre Caçadores de Emoção, mas aí a gente fez uma enquete, né? Uma votação com as madrinhas e os votos a favor venceram. Então, né? Vamos lá, né? Vamos falar de Viúva Negra. Porque você fala aquela dúvida, né? Vamos falar de Marvel ou não vamos, mas vamos aqui. Então, eu acho que vale até a pena falar, não só porque é um filme que muita gente vai assistir, né? Mas porque a gente aproveita pra falar um pouco da filmografia da própria Kate Shortland, né? Que ela já tem 3 outros longas anteriores e provavelmente a gente não vai ter programas sobre eles individualmente, embora pelo menos um deles eu acho que merecia um programa. Vamos ver, quem sabe no futuro, né? Mas aí, por enquanto, a gente já aproveita pra comentar esses filmes anteriores, né? E o primeiro deles é O Salto Mortal, que é um filme de 2004, e é sobre uma menina de 15 anos que ela saiu de casa, né? A mãe dela flagrou ela ficando com o namorado da mãe dela, né? E aí é um filme bem bonito e complexo, assim, ele tenta equilibrar essas coisas sobre crescimento, sobre a vida adulta, mas ela não é adulta, mas ela tá fora de casa, aquela coisa, né? E tem toda uma questão de experimentação sexual nesse processo de crescimento dela. Eu comparei ele mentalmente, assim, com o Aos 13, que a gente também já fez um programa sobre, né? Ele é só um ano depois que ele foi lançado, né? Só que eu acho ele bem menos extremo e mais bem acabado, mais bem resolvido em certos aspectos. E em 2012 ela lançou o Lore. Quando eu li o título, eu achei que era lore, que pronunciava, né? Que é uma palavra em inglês que eu peguei a definição do Google mesmo, que significa assim, um corpo de tradições e conhecimentos sobre um assunto, mantido por um determinado grupo, normalmente passado de pessoa para pessoa, de boca em boca. Então eu achei que
era isso, sabe? Sobre esse conjunto de conhecimento. Só que ela fez um trocadilho, porque, na verdade, é o nome da protagonista, que é Lori, né? Que é o apelido de Hannelore, né? Que é um nome alemão, né? Que é uma menina de 15 anos, na Alemanha, em 45. Então, no filme, os pais dela eram nazistas, eles foram presos ali pelos crimes de guerra, né? E aí o filme começa justamente com ela agora tendo que cuidar dos 4 irmãos mais novos, e ela vai se dando conta que todo esse... Aí, puxando o lore de novo, né? O conjunto de conhecimentos passados de boca a boca que ela aprendeu com os pais dela, toda a ideologia nazista, todo tipo de coisa que os pais dela tinham ensinado, não bate com as referências que ela vai descobrindo no mundo lá fora, sabe? Então, essa ideologia vai se desmanchando conforme a jornada dela avança. E é um filme que também lida com o despertar sexual da personagem nesse processo. E é um filmaço, assim, um filme super complexo, é um filme difícil. E esse eu acho que talvez a gente pudesse, no futuro, fazer um programa sobre ele, né? E por fim, ela dirigiu A Síndrome de Berlim, é o Berlim Syndrome, né? Que é sobre Síndrome de Estocolmo em Berlim. Péssimo, né? Não, foi bom, eu gostei. E esse filme é meio que um suspense, né? É uma jovem também, não é tão nova, adolescente igual as outras, mas é uma jovem que ela tá fotografando a arquitetura da Alemanha Oriental, e aí ela se envolve com um cara, passa a noite com ele, ele sai de casa e diz, deixei a chave ali, não sei o que lá, e aí ela descobre que, na verdade, ela tá trancada dentro da casa dele, né? Então tem umas questões políticas, que ela admira ali as propostas arquitetônicas da Alemanha Oriental, e aí ele fala que era tudo mentira, e blá blá blá, né? Mas o ponto central do filme é que vai passando dia após dia, mês após mês, a gente vai perdendo essa noção da passagem do tempo, assim, mas ela é mantida ali em cativeiro, e a gente sabe que ela não vai sair, né? Eu achei um suspense, assim, meio tenso, assim, e assim, eu vi muitas críticas dizendo que ele é lento, assim, né? Mas eu acho que ele se constrói muito nessa tensão do desconhecido mesmo, do que vai vir depois. Mas esse, eu sei que tu assistiu e tu não gostou tanto, né, Rosana? Pois é. Eu acabei assistindo só esse, além do Viúva, porque ele me frustrou tanto, assim, que eu não tive muita vontade de ir atrás dos outros filmes dela. E daí, como você falou, é o suspense, né, da mina presa em casa com o cara bonitão de Sense8, gente, e que saudade de Sense8. Eu fiquei assim, vendo... Pois é o mesmo... Gente, que saudade de Sense8. Era tão bom. É o mesmo ator, né, o alemão de Sense8, né, que dá pra você falar isso, né, porque é cada um de um país. E, enfim, eu não fiquei tensa em nenhum momento, sabe? Eu li várias reviews da galera falando que o começo é chato, mas eu gostei muito mais do começo. Com ela andando em Berlim, fotografando, essa coisa da Alemanha Oriental que você falou, do que é quando ela fica presa, sabe? Uhum. E me incomodou também o ritmo do filme, que eu achei que ela meio que não se decidia muito bem o que ela queria. Tinha, tipo, uns momentos mais tensos, né? Uma tentativa de tensão, né? E daí vários minutos que nada acontecia direito. E as tentativas de revelações também sobre o cara eu achei muito mal construída. Tipo, fica todo um mistério do que ele tem num quarto lá. E quando mostra, eu fiquei tipo, tá, galera, é isso? Sério mesmo, sabe? E, enfim, no geral eu achei bem consistente, assim. E eu achei muito chato pra um filme que, tipo, tinha o potencial, sabe? De ir a mais, assim. Daí me frustrou um pouco ela. É interessante esse negócio de o cara do Sense8, né? Porque eu lembrei que teve uns anos atrás, eu não lembro se foi ano passado, retrasado, enfim, que na Mostra de São Paulo ele também tava com um filme um filme que ele atuava, né? E o personagem, o plot twist do filme era que ele era pedófilo, né? Então, assim, o cara, tipo, o Sense8 é o personagem gente boa dele, né? Sim. Ele tá interpretando aí o cara que rapta mulheres, é um pedófilo, enfim, ele tá fazendo uma filmografia bastante peculiar. Total, mano. Mas, enfim, né? Mas aí, assim, pensando nesse retrospecto dessa filmografia dela, né? Ela tem esses 3 filmes e são 3 histórias de crescimento, né? Com jovens mulheres protagonistas. 3 filmes que abordam a perda da inocência, a questão, assim, de amadurecimento. A sexualidade tá posta nos 3 filmes. No caso de Lori, tem várias questões éticas e políticas que são muito complexas ali, né? E no caso do Síndrome de Berlim, essas questões elas são um pouco mais pinceladas, mas a gente tem o suspense, tem um pouquinho de ação ali quando ela tenta fugir e tal, né? Óbvio que não é a escala de cena de ação, né, de um filme da Marvel, mas eu acho que faz todo sentido contratar uma diretora com essa filmografia pra fazer um filme de super-heroína, que é uma mulher jovem que tem o passado ali da Guerra Fria, né? Quer dizer, vamos falar sobre isso, né?
E, enfim, e foi a própria Scarlett Johansson que sugeriu a Kate Shortland, pelo que eu tava lendo. Eu li algumas entrevistas e elas sempre contam a mesma história sobre como elas se conheceram e tal, né? Eu vou deixar um link aqui pra quem quiser ler. A Kate Shortland, né, fala que foi um processo de corte pra ela chegar num filme que a Scarlett Johansson tinha assistido o Lore, gostou muito, bateu o pé com o estúdio que queria que ela dirigisse, o estúdio tinha outras diretoras em mente que já estavam fazendo lobby, a Kate Shortland nunca nem chegou a, tipo, correr atrás disso, sabe? E no final deu certo, diz que elas trocaram listas de 20 filmes preferidos uma com a outra, 20 músicas preferidas, tipo, elas foram se conhecendo. Ai, ficaram migas, gente. Ficaram migas demais. Ai, esse foi o processo pra construir essa relação, né, de confiança mesmo. A Kate Shortland fala muito isso, que elas construíram uma relação de confiança, porque ela, a princípio, não achava que seria a diretora certa pra esse tipo de filme. Ela só tinha assistido 2 filmes da Marvel antes de ser aprovada pra dirigir um. Tá certo, tá certo. É bom porque a vida é muito curta, né? É muito filme, gente, é muito filme pra ver. Pois é. E a única coisa que os filmes dela não tinham até então, né, os 3 filmes anteriores e que os filmes da Marvel costumam ter, são esses momentos de humor, né? Os 3 filmes são filmes muito sérios, né? Cada um à sua maneira, com o seu tema e tal, né? E aí eu comentei lá no nosso grupo do Telegram que tem outro ponto divergente. Todos os filmes dela falam das descobertas sexuais dessas protagonistas, né? Mas os filmes da Marvel não tem sexo, né? Então, aí a gente acabou discutindo uma prévia dessa conversa lá no grupo do Telegram. Então, já fica a dica, quem quer, às vezes, conteúdos extras sem querer do nosso podcast, participa lá do grupo do Telegram, né? E o nosso madrinho Paulo Renan, ele mandou um artigo que saiu no El País essa semana, por coincidência, que o título era Curvas e Músculos, mas nada de sexo, porque os heróis de Hollywood abraçaram o celibato. Também vou deixar o link na postagem, assim, mas é um artigo muito bacana. E aí eu tava comentando lá no grupo que final do ano eu revi alguns filmes antigos de heróis que eu não via desde criança, né? Então eu revi primeiro o Superman de 78, do Richard Donner. E assim, né? O Superman, né? Que é talvez o herói mais famoso de todos, né? Que as pessoas mais conhecem aí, geração após geração, né? É um alienígena gente boa, né? Ele gosta dos seres humanos. E no filme, ele espia a calcinha da Lois Lane com a visão de raio-x dele. Ele ainda diz que ela é rosa, né? Então, assim, beleza, né? A gente até pode discutir, né? A questão de consentimento e tal. Mas uma cena como essa, assim, nunca aconteceria num filme do Superman lançado hoje, né? Nem como brincadeira em, sei lá, uma situação de preliminar consentida entre os personagens. Esse tipo de coisa não acontece mais, né? Nos filmes de herói. E aí eu também revi os 2 Batmans do Tim Burton. E o Batman, obviamente, em todas as encarnações dele, ele é um playboy, né? Só que a coisa do playboy, ela implica também nesse contato com as mulheres, né? E no filme, quer dizer, estamos tomando aí do ponto de partida um playboy heterossexual, né? E no filme, no primeiro, ele tem a Vicky Vale lá, que era jornalista, né? Repórter fotográfica, que era interpretada pela Kim Basinger, né? Basinger, como é que fala? Eu acho que é Basinger, mas não tenho certeza. É isso aí. É a Vicky Vale. Eu sempre lembro da... Vocês sabem quem é, né, gente? Eu sempre lembro da Vicky Vale em referência naquele seriado Chuck, que quando a Sarah, acho que era Sarah, não lembro, entra na loja pela primeira vez, o amigo dele faz Vicky Vale. Que tipo... que idiota. É isso. E no segundo filme do Batman tem toda uma relação fetichista ali com a mulher gato, né, da Michelle Pfeiffer e... Enfim, a mulher gato da Michelle Pfeiffer marcou a época, né, era maravilhosa, né, eu era criança, eu lembro que eu amava ela. E se a gente pensar, também é tão raro a gente ver personagens mulheres que se colocam sexualmente, assim, né, que demonstram os desejos delas, que seduzem, enfim, né, e isso não deveria ser algo negativo, né. E aí a gente chega nos heróis de hoje e a galera nunca foi tão bombada. A gente até tava discutindo outro dia lá no grupo do Telegram também se já não passou, né, do ponto, né, do meu gosto passou. Mas é aquela coisa, é todo mundo adolescente, né? A galera faz lutinha ali, só falta os balãozinhos de Paul Sock lá do Batman dos anos 50, né?
Mas é isso, né? É lutinha. Ninguém mais usufrui do próprio corpo de outra forma que não seja a violência, né? E aí tem esse argumento, mas são filmes que as crianças vão ver, são filmes pra toda a família, tem que pensar em quem vai assistir, né? Mas sei lá, assim, quando eu era criança eu entendia que a Lois Lane era a namorada do Super-Homem, sabe? De boas, assim. Inclusive eu adorava a série, né, que passava na Globo, que era com a Terry Hatcher fazendo a Lois, né? E tem uma hora no filme que falam pra Viúva Negra que ela é uma assassina treinada, profissional, mas ela tá nas capas de revista e as menininhas chamam ela de heroína, né? Então, isso é a realidade, né? As crianças, elas gostam desses personagens, né? Marvel, DC, os heróis em geral, né? Então, o que a gente tá dizendo pra elas, basicamente, é que adultos que têm ali os seus corpos e tal, não têm direito de expressar a sexualidade, mas podem matar de boa, assim. Enfim, eu acho Sim. estranho. E aí essa coisa, né? Eu acho curiosa essa dessexualização toda desses filmes, né? É claro que a gente tem que levar em conta que algumas pessoas são assexuais e então alguns personagens também podem ser, né? Mas eu imagino que seria muita coincidência se todos os heróis fossem assexuais, né? Sim. E naquele texto do El País eles falam sobre o impacto do Me Too na forma como Hollywood aborda o sexo dos filmes de lá pra cá, né? E eu acho, de verdade, assim, que isso é uma palhaçada, porque, tipo, tentar jogar a culpa nas mulheres, tentar jogar a culpa no feminismo, enfim, né? Aí eu lembro até do Henry Cavill, já que a gente tá falando aí de Super-Homem e tal, que diz que ele tem medo de chegar numa mulher, porque hoje em dia tudo é assédio. Ai, gente, que homem lixo, na moral. Bicho! Na moral. Não, sem condições. E é aquilo, né, bicho? Se tu não sabe a diferença entre flertar e assediar, né, tu é parte do problema, né? Exatamente, gente. Como assim você não sabe a diferença, amigo, sabe? Pelo amor de Deus. Pois é, e aí eu acho que quando a gente tá falando de imagens é a mesma coisa. É claro que a gente vai discutir, a gente tem aqui 5 anos de programas do Feito por Elas conversando sobre isso. Questão de olhar masculino, meio gaze, né, de objetificação, etc. Mas, pra isso, a gente não precisa tirar a sexualidade dos filmes, né? Então, eu até lembrei de um caso aí que, uns tempos atrás, acho que faz uns 2 anos, eu tava num debate de literatura, assistindo um debate, né? E aí, 2 outras meninas da plateia comentaram a fala das participantes e elas disseram que, pra elas, nenhuma história precisava nunca ter cena de nudez. E eu nunca esqueci disso, assim, porque eu achei meio chocante, sabe? Porque eram 2 meninas novinhas, assim, tipo, elas deviam ter uns 20 anos, né? E, sei lá, eu fiquei pensando... Eu até nem sei se é bom falar isso, porque pode dar munição pra coisas erradas, mas, tipo, que feminismo puritano é esse, sabe? Eu não sei, assim. E aí eu lembrei daquela cena... Eu sempre menciono, né? Uma cena linda que tem no Entre o Amor e a Paixão, que é da Sarah Polley, né? Que tem um grupo de mulheres, e aí elas têm várias etnias, têm várias idades, têm vários formatos de corpos e tal. E elas estão tomando banhos juntas no vestiário de uma piscina depois de uma aula de hidroginástica lá. E é lindo, assim. São só corpos nus, sabe? Eu não entendo, assim. E aí, beleza, mas se fosse... E se fosse, né? Uma imagem que é erotizada, que é sexualizada, necessariamente, por ser um material erótico, vai transformar essa imagem em algo que objetifica, sabe? E se a gente considerar que a lógica do fetiche é outra, né? Que às vezes a gente se fazer objeto do desejo também é ser agente, né? Da sexualidade, que é quase uma incoerência, mas que faz sentido, né? Tem um filme que eu adoro, que é o Duque de Burgundy, que é perfeito pra mostrar isso, assim, é um filme maravilhoso, que é um casal de 2 mulheres, elas praticam BDSM, e a mulher que é a submissa no roleplay, na interpretação de papéis delas, na verdade é quem controla as ações delas no relacionamento. Então, assim, tipo, a lógica de um relacionamento sexual é completamente aberta a esse tipo de interpretação, a esse tipo de lógica de quem vê de fora, né? E aí, nem só pensando em cena de nudez, cena de sexo, enfim, né? Porque eu já falei, eu acho que em outros programas até, que uma das cenas que eu considero das mais eróticas da história do cinema é o Daniel Day-Lewis tirando a luva da Michelle Pfeiffer pra beijar a mão dela, né? Na época da inocência de Scorsese. Aquilo lá é um negócio, assim, né?
Dá um calor ali. Que tem que dar uma abanada impressionante, tipo, é a mão, sabe? Então é isso, né? Eu acho que Sim. erotismo também é muito sobre a gente antecipar, sobre instigar essa imaginação de quem tá assistindo aquela cena, né? E a sexualidade é complexa, né? E assim, eu falo isso como pessoa, como pesquisadora, enfim, né? Acho que a gente se envolve com o tema mesmo, né? Enfim, quase todas as pessoas vivenciam, né? Então, eu acho que querer limitar esses retratos de sexualidade na arte é tão, não sei, é tão pequeno, assim, eu não consigo ver eu lembro de uma vez que eu tava conversando com a minha orientadora no mestrado e eu falei pra ela, assim, que a arte é sempre sobre sexo, mas eu falei, assim, bem reduzindo mesmo, sabe? Eu sei que não é sempre sobre sexo, mas... Sexo é um fator motivador. Ela me olhou arregalando os olhos, assim, tipo, o que você tá falando, né? Tudo bem, eu generalizei, mas, assim, arte pode não necessariamente ser sempre sobre sexo, mas arte é muito sobre sexo, porque arte é sobre aquilo que a gente vive e o que a gente sente, e sexo faz parte, né? Então, enfim, eu acho que a gente tinha que, ao invés de limitar esses retratos, pensar em expandir e fazer outros tipos de retratos, por isso que a gente até fala da importância de ter autorias femininas, autorias LGBTs, enfim. Então, retratos não hegemônicos, sabe? Eu tô divagando, mas é porque eu fico perplexa que alguém possa querer que o cinema não tenha sexo, gente. Ai, gente, sim. Sim, nossa, eu concordo demais, assim, com você, principalmente isso, né? Tipo, que feminismo puritano e conservador é esse, gente? Da onde tiraram essas ideias, sabe? E eu ia complementar isso que você falou de sexualidade, também não é só mostrar o ato em si. Uhum. Por exemplo, Amor à Flor da Pele, né? Que, na minha opinião, é um dos filmes mais sensuais que existe, a tensão sexual ali é insuportável, né? Perfeito. De boa. E não tem nenhuma cena de sexo mesmo, né? Se eu tô lembrando bem. Mas eu não, acho que não tem mesmo. E o próprio Entre o Amor e a Paixão, que você citou, pra mim a melhor cena sexual ali, que não é de sexo, que é o Luke Kirby na cena que ele tá falando um dirty talk ali pra Michelle Williams no restaurante. Uhum. Gente, se você não ficou com calor nessa cena, você tá morto por dentro. Porque, desculpa. Essa cena é maravilhosa. E é muito chocante você pensar que, tipo, o pessoal jovem pensando umas coisas assim, né? Como você comentou, né? E eu já vi algumas atrizes falando sobre essa questão de cena de nudez e sexo, que hoje em dia elas só fariam se fosse necessária pra narrativa, né? Pro personagem e tal. E daí, claro que isso vem de uma experiência delas serem muito sexualizadas, e eu entendo, claro, mas o que eu fico pensando é que, gente, em tese não deve existir nenhuma cena que não é necessária pra narrativa, né? Pelo amor de Deus. Mas é muito absurdo você só cogitar, tipo, você ter cinema sem sexo, né? É, pois é, óbvio que não é todo filme que pede uma cena de sexo, né? E é claro que a gente vai questionar de que forma essas cenas se constroem, quais são as dinâmicas no ambiente de trabalho, quais são os olhares que se estabelecem nas imagens que estão sendo criadas, blá, blá, blá. Tudo isso a gente fala direto aqui no Feito por Elas, né? Mas isso não significa que, assim, nossa, não sabemos lidar com esse problema, então é mais fácil, vamos nunca mais fazer. É absurdo. Sim, e pelo contrário, a gente poderia discutir muito mais, por exemplo, como a violência é retratada no cinema hoje em dia, que por si só é uma coisa ruim, entendeu? Do que o sexo, tá ligado? E você, sei lá, você pensar em abolir uma coisa ruim, o que eu já acharia desnecessário, porque eu acho que existe violência no mundo, então a gente precisa retratar essa violência de alguma maneira. Mas a gente poderia ter essa discussão que se tem em relação à cena de sexo e à cena de violência, que eu acho que tem bem pouco, inclusive. Sim, perfeito. Inclusive, nos filmes de heróis, né? E aí, nessas entrevistas que eu li da... Sim, nos próprios. Nessas entrevistas que eu li da Kate Shortland, ela disse que nas conversas que ela teve com os produtores sobre como ela queria fazer o filme, né? Ela disse que ela queria que fosse mais, tipo, cinzento, assim, que ainda tivesse um coração, né? Que não fosse pessimista, mas que a violência ela tivesse um peso na história. Então a gente vê ali que quando a violência acontece, a gente sente, né? Principalmente, a gente vai mencionar depois o terceiro ato, que tem a luta lá com o vilão, que é meio ruim, mas enfim, mas a Scarlett Johansson apanhando, a gente sente ela apanhando, né? Aquilo é uma violência real ali. E ela disse que ela não queria que fosse uma violência que fosse assim, que passasse despercebido, porque eu acho que o que acontece muito nesses filmes de heróis é que, assim, eles destroem metade de Nova York, morreu não sei quantas centenas de milhares de pessoas.
E ninguém vê, Sim. tipo, ninguém nem sente. E fica por isso mesmo, e ninguém liga. E ainda essa questão mesmo da luta corpo a corpo, quando ela acontece, é tão coreografada que a gente não sente a dor, né? A gente não sente o impacto. Então ela queria trabalhar esse aspecto no filme. E aí ela diz que quando entregou as primeiras cenas filmadas, eles deram o sinal verde pra ela continuar nessa estética que ela tava fazendo. Que era mais, digamos assim, realista. Só que dizer realista é um pouco complicado, porque o pessoal vive jogando o adjetivo, né, de é realista pra filme de herói, e às vezes não significa o que as pessoas estão querendo dizer, assim. Mas nesse sentido de colocar o impacto da coisa realmente acontecendo dentro da narrativa, né? De ela sangrar e tal. Tem umas coisas assim mais, né? Tipo, claro que tem uma cena lá que ela sai rodopiando no céu e enfim, é um filme da Marvel, né, gente? Mas claro, eu tenho essa sensação também que você sente mais a violência nesse filme. Ela desloca o ombro lá e a Florence Pugh coloca o ombro dela de volta no lugar. Ela mesma coloca o nariz que ela quebra de volta no lugar. Ela quebra assim. no lugar. Tipo, pô, aquilo ali... Ai, aquele nariz ali deu até uma agoniazinha. Aquela cena deu uma agonia, assim. Aí tu falou do Amor à Flor da Pele, né? Realmente eu também não lembro de ter nenhuma cena de sexo, tanto que é na sequência, no 2046, né, do Wong Kar-wai, que o protagonista daí escreve uma história com um alter ego dele como personagem, onde ele vai pra um trem, e nesse trem tem uma androide que tem a forma da mulher que ele amava, e é ali que ele fica com ela. Então, tipo, a consumação desse desejo sexual só se dá por meio de uma narrativa fictícia. Sim. Ai, gente, fiquei até deprimida agora que você falou isso. Bom, a gente já tá aqui super falando também, né, do filme, né? Pra fechar, só queria dizer que, nesse caso, que a gente falou tanto da questão da dessexualização, no caso específico da Viúva Negra, eu acho que talvez até seja interessante, não é tão problemático, né? Porque durante toda a franquia dos Vingadores ali, ela é uma personagem que tava ali no grupo principal, mas era sempre tratada como secundária, tanto que só teve o filme dela solo agora, todos os outros já tiveram, né? E também como interesse amoroso e sexual dos outros heróis, né? Então, cada filme era um cara que tava afim dela. Nossa, gente, sim. Muito fraco isso, assim. Parece que os autores não sabiam o que fazer com a personagem, né? Acho que a maior parte do tempo, a franquia, ela foi marcada pelo que se chama de síndrome de Smurfette, né? Que é quando tem um grupo que só tem uma mulher, todos os outros são homens, né? E a característica dela é ser mulher, né? Então ela vai estar ali, eles não sabem o que fazer com ela, então ela vai ser um interesse amoroso, né? Nesse caso, né? Então, dessa vez, ela pôde ser mais do que a mulher bonita que os outros caras querem, entre aspas, pegar, né? Então, achei que casou na proposta nesse caso, assim. Eu até vou deixar linkado também no nosso post um texto que tava circulando já há um tempo e que o Pedro, né, nosso amigo lá do Cinemático, mandou lá na nossa conversa no grupo do Telegram, que é o Everyone is Beautiful and No One is Horny, que em tradução livre é tipo, todo mundo é bonito, ninguém tem tesão, né? E quem escreveu é a Raquel Benedict, e eu adoro que ela escreve não só sobre filmes de heróis, ela fala sobre o cinema contemporâneo de blockbuster de uma maneira geral, né? E aí ela escreveu assim: e por falar na obra inexplicavelmente assexuada de Christopher Nolan, porque ela traz o Batman também, obviamente, né? Alguém mais achou estranho como em A Origem, o Inception, né? Se entra no nível mais profundo do subconsciente de um homem rico e não se encontra um pesadelo edipiano psicossexual de depravação impressionante, mais uma patrulha de esqui. Nossa, total, mano. Total, tipo, velho. Nem no lugar mais profundo e oculto do subconsciente do cara, ele não tem nenhum... Os caras têm sexo na cabeça. Nada, Ai, nada. gente. Então, esse texto é muito bom e eu vou deixar o link. É impressionante, né? Bom, e depois dessa nossa introdução gigante, né, vamos começar a falar sobre o filme, né? Primeiro, antes de tudo, né, filme da Marvel que não tem 3 horas e meia. Maravilha, né, Rosana? Gente, eu já queria declarar aqui nesse momento que é o melhor filme da Marvel, só pela duração. Gente, pelo amor de Deus, normalizem o blockbuster de 2 horas ou menos de 2 horas. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais esses filmes de quase 4 horas. Por favor. Ai, é complicado. Eu já não sou muito fã, né? Então eu tenho esse viés, né? E eu quero dizer também que o timing desse filme é bastante errado, né? Então, como eu já falei, os outros heróis todos já tiveram seus filmes, inclusive os que vieram depois da Viúva Negra na linha do tempo ali da Marvel, enfim, né? Então ele deveria ter sido feito quase uma
uma década atrás. Eu lembro quando teve algum filme da franquia, eu acho que foi o Vingadores de 2012, mas eu não tenho certeza, que a sequência de abertura, eu acho que era uma cena de ação enorme com a Natasha e tal, e era o Joss Whedon que dirigia, e na época ele era aclamado como um diretor que sabia trabalhar com mulheres protagonistas, enfim, né? As coisas mudam, né? Demais. Mas aí se falou muito nessa sequência na época, que mostrava que ela merecia um filme solo, que tinha espaço pra isso, só que esse filme solo nunca veio, né? E eu acho que meio que a Marvel precisou da DC fazer o Mulher Maravilha pra ter coragem de começar a colocar, né, as mulheres protagonistas. E ainda assim ela fez lá o Capitão Marvel antes de ter coragem de fazer um filme com uma personagem que já tava lá desde o começo, né, nos filmes. Então, isso me dá muita raiva. Então eu queria aproveitar esse momento pra extravasar a minha raiva. Porque eu me iniciei na Marvel relativamente recente, assim, que era tipo 2016, mais ou menos, quando eu comecei a assistir os filmes. E já tinha vários, né? Foi quando saiu Guerra Civil no cinema. Uhum. E eu acho incrível como eles fazem uma caralhada de filmes sobre um monte de personagem desinteressante. Tipo, tem o Thor, que eu acho ele insuportável, gente. Eu acho ele um porre, sério. O Capitão América, o Homem de Ferro, que é tipo o pior herói de todos, assim. Sim. Falando assim, parece que eu odeio todo mundo, né? O que é quase verdade, né? Mas, tipo, a Viúva, que ela não tem superpoderes, né? Ela não é um ET, um deus, ou whatever. Por si só, já seria uma abordagem diferente, né? Interessante do que eles estavam fazendo com os outros filmes. E daí nunca fizeram um filme só. Foi o que tu disse, né? A Marvel esperou a DC se arriscar, né? Entre muitas aspas, com Mulher Maravilha. E daí eles fazem o quê? Eles matam a personagem na porra daquele último Vingadores lá. E daí vai sair o filme solo. Ai, gente, sério, eu fico com muita raiva disso, na moral. Pois é, eu acho que isso até foi talvez uma dificuldade da Kate Shortland, porque ela disse que era isso, né? Esse filme precisava amplificar o peso do alto sacrifício tipo, o filme se passa antes da personagem que a gente já sabe que morreu, né? Então ele meio que serve pra isso, né? Pra dar contexto e dar mais peso pro fato de que ela já morreu. Enfim, é meio que estranho, né? Toda essa lógica é muito estranha. Porque não tem peso a morte dela no Vingadores, né? Ela matam ela lá. Sim. E vida que segue, né? E daí eles ficam 50 minutos lá com o enterro do Homem de Ferro, pressupondo que a gente tem que se importar com o Homem de Ferro, porque eu não consigo me importar com aquele homem. Quando ele morre lá e fica 50 minutos nisso, eu falo, tá bom, gente, vamos seguir aqui, vamos seguir, acabou já, sabe? Circulando. Nossa, eu fiquei com muita raiva, sério. Circulando todo mundo. Ai, gente, aquele enterro e não sei o quê. E o da Viúva é tipo, foda-se, entendeu? Vida que segue lá, o outro lá, o insuportável do cara do Hurt Locker lá, que eu já odeio ele desde The Hurt Locker. Eu fiquei com mais raiva dele, porque ela morre no lugar dele, sabe? Enfim. E que é um dos mais inúteis, né, dos heróis ali, né, convenhamos. Nossa, demais, gente, demais, ele é totalmente inútil ali. Gavião Arqueiro, enfim. Bom, então a gente já tá, sei lá, na metade do programa, ainda nem falamos da sinopse do filme. Vamos lá, esse filme... A Marvel tem assunto, hein? Pois é, muito conteúdo aí pra analisar o filme aí. Mas, enfim, ele se passa na infância, né, da personagem, que é a Natasha Romanoff, né? E aí ele pula pro reencontro dela com a irmã, né, que é a Yelena, que é interpretada adulta pela Florence Pugh, né? E como tu falou, isso é em algum momento depois do Guerra Civil, né? E aí as duas, elas se juntam pra derrotar um vilão russo. Preguiça. Não dá nem pra dar a sinopse direito. Enfim. Mas, falando assim sobre a infância das duas, eu achei o casting das duas meninas muito bom. A menina que faz a Helena, a criança, é a cara da Florence Pugh. E a atriz que faz a Natasha é a filha da Mila Jovovich. Achei isso interessante. Ah, que fofa. Eu só queria dizer também que Cabelos Azuis em 95, que esse flashback é em 95, né? Gente, recriação de época. A gente hoje é tão velho que a gente já esteve lá. A gente sabe que ninguém usava, sabe? A moda das crianças pintarem o cabelo de colorido começou ali por 97, por ali, assim, que eu lembro. Então, assim, cabelo azul em 95 não se usava, mas tudo bem, né? Entra no aspecto fantasia. Rosana, fale mais aí. Roteiro da Marvel, discorra.
Ai, gente, meu Deus, a Guerra Fria não acabou na Marvel, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E tipo, sem entrar no anticomunismo da parada, senão a gente vai ficar aqui 5 horas falando disso. Por que esse vilão péssimo russo maquiavélico que quer destruir o mundo e a Rússia malvada? Gente, pelo amor de Deus, sabe? Recentemente eu vi um filme bem heterotop, assim, com o Michael B. Jordan, porque eu tava afim de ver o Michael B. Jordan, basicamente, não vou mentir pra vocês. Chama Sem Remorso e tá na Amazon Prime. E ele tenta ser meio um John Wick, assim, porque mata a mulher grávida dele, ele vai em busca de vingança, sabe? Mas ele é total um filme de, tipo, conspiração dos russos, que podia ter 40 anos esse roteiro, sabe? Você até sente o cheiro, assim, de guardado desde a queda do muro de Berlim, né? E é ruim o filme, tá? Eu não tô indicando. Mas, enfim, tem o B. Jordan sem camisa e tem o Harry de Fleabag num papel muito diferente, mas fica o comentário. E aqui é a mesma coisa, é de novo o vilão russo maquiavélico que quer dominar o mundo, a Rússia malvada, e eu entendo, né, que a Natasha tem se passado com a Guerra Fria e tal, mas não é um filme de origem, né, como a gente pode ver, já citamos aqui, a gente tá quase no fim da timeline dela, né? E, enfim, a gente preguiça demais esse tipo de premissa. Então, eu na verdade, eu fiquei sem entender de tão ruim, assim, porque acho engraçado que tirando essa coisa do imperialismo estadunidense que é marcado em todos os filmes da Marvel, né? O resto da política dos filmes não faz muito sentido, né? Então, assim... Se o filme começa em 95, a União Soviética já não existia há alguns anos. Mas os pais elas estão nos Estados Unidos, estão ali de fachada e tal. Eles até falam que é um esquema tipo lá do The Americans, né? Que são infiltrados como uma família comum, estadunidense e tal, né? Mas se não tem mais União Soviética, eles desertaram antes da União Soviética acabar, ou eles ficaram depois e fizeram essa transição pra Rússia não soviética. Mas aí eles fogem da SHIELD e do governo dos Estados Unidos, né? E aí eles vão pra Cuba, mas por que Cuba se não tem mais bloco soviético, sabe? Aí eu fiquei, gente, nada disso faz sentido. Não faz o menor estilo narrativo, gente. Você só abraça e vai. Realmente, como tu falou, é só propaganda anticomunista. Numa época que não fazia mais sentido, mas tudo bem. Que não tinha mais União Soviética, gente. Vamos pegar o livro de história aí, ó, provando que o americano não estuda história novamente. Mas, dito isso, eu gosto da dinâmica da família, assim, tanto elas crianças lá no flashback no começo, quanto elas adultas. Acho que a Rachel Weisz é sempre ótima. O pai é o primeiro, quando ele apareceu, eu achei que era o Michael Shannon, depois eu vi que era o David Harbour, assim. Mas eu gostei da abertura ali, gostei da fuga deles. Achei que foi uma boa introdução, que apresentou bem os personagens e que apresenta também alguns elementos que aí depois a gente vai ver repetidos no futuro do filme e consegue fazer esse link, né? Acho que ficou bem resolvido esse flashback da introdução. Eu concordo. O que eu mais gostei também foram esses personagens novos, né, que a gente não conhecia, com destaque pra personagem da Florence, que pra mim ela é a melhor coisa do filme, sem dúvidas. Ela entrega, tipo, muito mais que você tá acostumado a ver nesse tipo de filme, né? Eu acho que ela funciona muito bem nas cenas de humor, nas cenas de ação. Eu quase dei uma choradinha ali quando ela morre, confesso pra vocês, porque eu sou uma pessoa emocionada. Eu sei que ela não ia morrer, gente, mas eu tava presa ali na situação, tá? E, enfim, o filme como um todo, ele acaba se ancorando muito, né, na dinâmica da Florence com a Scarlett, tanto que ele funciona melhor nessas cenas, né? Você acredita muito naquela relação complicada das duas, você torce muito pra Helena. Enfim, eu gosto muito da Florence como atriz, sabe? Eu acho que ela tem uma carreira muito interessante. Lady Macbeth é um filme que eu amo, assim, o próprio Adoráveis Mulheres, né, que ela rouba a cena ali com a personagem que era pra ser detestável, né? Enfim, e tudo indica, né, que ela vai ser a próxima Viúva Negra, né? Não foi oficializado ainda pela Marvel, porque eles ficam nesse mistério aí e tal. Mas uma vez que a Scarlett não vai fazer mais, não é mesmo? Eles deram um jeitinho ali de manter a personagem viva, né? E ela vai estar nessa, uma dessas 7.000 séries que a Marvel faz, que vai sair na Disney Plus, né? E além disso, a Rachel, como você já citou, maravilhosa. Eu tava com saudade dela, fazia tempo que eu não via filme com ela. Particularmente a primeira cena que elas aparecem lá, que tem as meninas ainda criança e tal, e tem a cena do vagalume. Enfim, eu gostei bastante, assim, é o tipo da cafonice que eu gosto, que tem no final ali também, né? Então, porque eu acho que a parte de drama do filme familiar é bem construída, a relação entre eles, sim, né? Sim. E, inclusive, em uma dessas entrevistas, eu vou ficar me repetindo, a Kate Shortland, ela fala isso, que eles chegavam a ensaiar, tipo, 3-4 dias seguidos,
alguma cena, e aí quando eles iam fazer, eles abriam espaço pra improvisação, porque a ideia era justamente que eles construíssem essa relação. Tipo, tem a base do roteiro, mas foi na convivência entre os próprios atores que deu essa credibilidade. Eu acho que ficou muito crível a relação entre esses personagens, o vínculo entre eles, né? E ela também falou que foi ela que sugeriu a Florence Pugh, que perguntaram pra ela se você quisesse trabalhar com qualquer atriz aí, quem que você gostaria? E aí ela disse que tinha assistido algumas vezes o Lady Macbeth e gostaria que fosse a Florence Pugh. E aí, tipo, conseguiram, né? E ela disse que aí a surpresa, né? Porque ela sabia da interpretação, né? Da atuação da Florence, né? A surpresa foi descobrir que ela tinha formação de dança também. E aí ela disse que ela pôde pegar bem mais pesado nas coreografias de lutas porque ela dava conta. Que aí ela já tinha essa preparação de dança, assim. Sim. E depois dessa introdução, né, que a gente conhece esses personagens em fuga e tal, aí começam as cenas de ação, né, e aí o reencontro entre as duas irmãs, né, e eu particularmente não gostei, assim, que elas saem brigando e aí tentam se esfaquear e se sufocar, né, antes de qualquer tentativa de conversa. Eu fiquei lá meio revirando os olhos, tipo, ah, tá bom, beleza. Aí tem perseguição de carro, eu sempre acho perseguição de carro um negócio meio tedioso, raramente é feito de um jeito, assim, que chama atenção, que se diferencia, né, de outras cenas anteriores, né. Mas tem uma coisa que eu gostei nas cenas de ação do filme, é que a maioria delas a gente consegue ver o que tá acontecendo, né. Sim. Então a gente consegue ver ali o pai agarrado na asa do avião no começo, a gente vê as lutas corpo a corpo, e mesmo quando fica ali alternando os planos mais abertos, que provavelmente são os dublês que estão fazendo, e quando fecha nos atores, a gente vê as coreografias de uma maneira que é clara, a montagem não fica toda picotada, que é o que acontece na maioria dos filmes de herói. Eu achei que ficou bem resolvido. Dito isso, eu acho que muitas dessas sequências de ação são longas demais, me entediaram um pouco. É uma questão minha, assim. Tem duas sequências de explosão, uma com a Natasha e a outra com a Helena, que em cada uma delas ela sai andando devagar com o negócio virando uma bola de fogo atrás, assim, que eu fiquei, gente, é os anos 80. E eu até agora não sei se a diretora fez de zoeira ou se é sério aquilo ali, sabe? Sim. E aí eu sou obrigada a concordar, né, com o meu velhinho do coração Scorsese, né, que esses filmes eles não funcionam como cinema, né, é realmente como um passeio de parque temático mesmo, né, um trem fantasma, uma montanha russa, né, que vai te levar por certos lugares de familiaridade, vai induzir, seguir caminhos precisos ali, né? Porque agora é a hora da queda vertiginosa. Aí vem o momento do susto. Aí vem o descanso, o alívio. Vai subir de novo, tem um platô, né? E aí, por aí vai, né? Eu acho que não tem interesse em uma narrativa de verdade, né? Mas essa construção de criar determinados elementos, né? Em determinadas horas, dentro dessa fórmula de atração, né? E aí eu pensei se eu não tava sendo, talvez, um pouco rígida, né? Afinal, né, que a gente tava falando dos outros filmes da Kate Shortland e eu achei os outros filmes dela maravilhosos, assim, né? Como cinema mesmo, né? E aí, em uma dessas entrevistas que eu li dela, ela citou justamente Scorsese. E aí ela não se comprometeu muito, mas ela disse assim, não lembro agora as palavras exatas, mas ela falou assim, tipo, a forma como esses filmes são construídos não é na lógica do cinema. E aí ela citou o Scorsese, ou seja, tem uma relação que a pessoa que vai dirigir um filme desses, é óbvio que ela vai tentar dar o melhor de si no processo de direção, mas é outra lógica de construção. E aí ela citou, inclusive, o fato de que, como todo filme da Marvel, tem que ser amarrado com o que vai ser construído depois, né? Então, enfim, acho que eu não tô sendo muito rígida, porque se a própria diretora admite que o processo de construção não é de cinema, né? Sim, sim. Eu discordo um pouco, porque eu gosto, particularmente, não me incomodou as cenas de ação, a quantidade delas, e eu gosto particularmente dessa cena que você citou, que é o primeiro encontro da personagem da Florence com a da Scarlett, que daí começa a pancadaria, eu achei massa, tinha visto no trailer, né, que essa cena tá no começo dela, tá no trailer, e tem o terceiro ato, que é aquela confusão do demônio. Eu gosto particularmente da parte que a Scarlett vai lá salvar a Florence e tal, porque ela tá toda puta, né, pra matar o vilão. Mas o que mais me incomodou no filme, assim, eu acho que como um todo, foi a virada da personagem da Rachel, né, que faz a mãe. Porque ela tá, tipo, há anos lá, criando os porcos e trabalhando com o vilão e blá, blá, blá.
sendo maquiavélica lá com ele. E daí aparece na porta dela as duas filhas, entre aspas, né? Porque elas não são, e foram só por 3 anos. Ela tá sem ver há mais de 20 anos. E daí ela pensa, poxa, o vilão é ruim mesmo, né? Vamos aqui ajudar as jovens. Tipo, sério, gente? Assim, do nada, entendeu? E daí, tipo, tem aquela coisa de tirar a máscara, né? Que é a coisa mais episódio do Pica-Pau, gente. Sério, por que aquilo? E, enfim, é aquele terceiro ato bagunça da Marvel de praxe, né? Ai, eu vou te dizer que o tirar a máscara eu gostei. É bem Missão Impossível, eu gosto. É bem Missão Impossível mesmo, verdade. Então, porque no final das contas, Viúva Negra também é um filme de espionagem, assim, né? A personagem tá muito vinculada à questão da espionagem, né? Ao contrário de outros heróis que têm seus poderes e tal, né? Ela, no final das contas, é a pessoa que se infiltra ali, né? Então, eu acho que usar esses clichês de filme de espionagem tradicionais é uma sacadinha boa. E, cara, peguei até meu caderninho aqui. Eu anotei a mesma coisa. Eu escrevi assim, ó. Rachel muda de ideia muito rápido pra quem trabalhou com ele esse tempo todo. Sim, gente. Tipo, ela trabalhou com ele mais de 20 anos, tá ligado? O que a gente sabe, meu... Ai... Pelo amor de Deus, gente. E, tipo, mesmo quando as meninas chegam na porta dela, ela ainda não se importa com elas. Sim. Então foi, assim, um clique muito rápido. Foi um clique igual, tipo, não tem uma cena que faça isso reverberar, sabe? Tipo, não tem uma, sei lá, alguma coisa que a Florence fala, alguma coisa. Não tem isso, tipo, simplesmente... O máximo, no máximo, assim, é quando ela fala que ela passou pela lavagem cerebral lá, que a Natasha passa 4 vezes antes de pegar elas pra criar, né? E, enfim, que ela também é um fruto daquele lugar, e aí ela fala alguma coisa de, mas você tem escolhas, blá blá blá, e aí é isso, assim, tipo, então tá bom, então tenho escolhas. Então, mas não tem o peso, né? Não tem o peso, né? Que teve não. Pra ter essa virada depois. Enfim, é isso, né? As políticas da Marvel. Mas... Então, por falar em política, eu queria falar algumas coisas da caracterização, que eu já falei do cabelo azul, né, de 95, totalmente anacrônico. Eu quero dizer que eu adorei a tatuagem do Cal numa mão e Marx na outra nos dedos do Alexei. Muito bom, muito bom. É tipo aquele love-hate, né, do Mensageiro do Diabo, eu achei... maravilhoso, assim. E adorei quando ele fala pequena Natasha toda doutrinada com a agenda ocidental. Sim, muito bom. E, por outro lado, eu não gostei, em termos de figurino, maquiagem e tal, das trancinhas enroladas na cabeça, que tanto a Helena quanto a Melina, né, a Rachel Weisz, a mãe, né, usam, né, eu achei que é uma coisa meio pra dizer, nossa, né, essas mulheres do antigo bloco soviético, elas ainda usam esses penteados folclóricos em pleno século XXI, né, então eu achei meio ruim, assim, é uma construção meio exótica, sei lá o que eles tentaram dizer. É isso, né, tipo, tentaram criar uma imagem de como todo o resto de Guerra Fria, quando não tinha Guerra Fria. Dos russos doidos lá, ou atrasados, a mesma coisa. Mas citando aqui outra coisa que eu gosto no filme, foi o uso de música, né, o uso de trilha, e principalmente o uso da música American Pie, que eu acho que a Marvel tem um histórico de trilha que ou é insuportavelmente pop, independente disso, como é o caso de Guardiões da Galáxia, né, e alguns filmes que vieram depois, ou ele é cheio de trilha de elevador, que é a maioria dos Vingadores, né? E aqui eu acho que a gente tem um meio termo, na minha opinião, porque por um lado a gente tem aquela versão horrorosa de Smell Like Teen Spirit do Nirvana, que, pelo amor de Deus, parece uma música de bar cafona ou de, sei lá, lugar de striptease. Gente, é muito cafona aquela versão. Mas daí a gente tem o uso da música American Pie, né, do Don McLean, que tem uma cena na sequência de ação do começo, que você comentou, né? Quando a família tá fugindo dos americanos lá e da SHIELD. E aí a Lana jovem pede pro pai colocar American Pie na fita, no rádio, né? E daí a gente tem uma outra cena, já no futuro, né? Por assim dizer, com eles já adultos. E tem essa dificuldade da relação deles e tal. E daí eles estão numa discussão. E a Florence expulsa ele do quarto. E daí ele começa a cantar a música. E daí acaba virando esse momento de cumplicidade dos dois, ela canta junto com ele e tal. É meio cafona, mas eu gostei bastante, gente. É o tipo da coisa cafona que me atrai, assim. E eu acho que funciona muito bem ali pra construção dos personagens, sabe? E eu tava pesquisando sobre isso, e eu li no The Insider que o uso dessa música foi uma sugestão do ator, do David Harbour, porque no roteiro inicialmente ele só saía do quarto, e daí ele sugeriu essa ligação dos dois com essa música, dando mais profundidade, né, claramente a relação. E eu acho engraçado que ninguém tinha botado isso no roteiro, sabe? E precisou do ator aí. E aí, galera?
precisamos de profundidade dessa relação aqui. Mas enfim, eu acho que funcionou bem ali. Eu também gosto. Isso é um dos elementos que eu falei, assim, que quando eu mencionei de coisas que tem lá no flashback que são retomadas depois, eu tava pensando em algumas coisas em específico, essa música foi uma delas, e eu acho que funciona super bem essa cena. Uhum. Enfim, ainda falando sobre o figurino, né, o Pedro, nosso amigo, no Letterboxd dele, ele escreveu, eu ri quando eu li lá, tá de zoeira que agora até o colete da Viúva Negra em Guerra Infinita tem direito a um filme de origem. Mas... Boa, Pedro, mas eu acho que é interessante que a Helena, ela fala, né, que foi a primeira roupa que ela comprou, né, porque ela nunca tinha opção de escolher nada, que ela era lá do exército das meninas que, né, enfim, zumbis, né, então ela não escolhia as roupas que ela vestia, né, e aí ela disse que ela customizou conforme as necessidades, então ela foi criando mais bolsos e tal, e é um detalhe meio querendo jogar na nossa cara que tá assistindo, assim, né, tipo a cena de amarrar o cabelo pra lutar das meninas no Aves de Rapina, mas também é pra mostrar, né, que existe essa preocupação de pensar, né, essas mulheres lutando precisam de roupas que sejam utilitárias, né? Que roupas vão ser usadas, né? Inclusive, eu acho muito bom a zoadinha lá que a Helena dá, dizendo que a Natasha é poser, né? Pelo jeito que ela luta jogando o cabelo, né? Nos outros filmes, né? Sim. Ao invés de estar com o cabelo preso e tal, ela faz aquela, tipo, aquele pouso lá que estica uma perna pro lado e joga a cabeça assim, né? Enfim, né? E essa zoadinha, ela acaba servindo também como uma zoadinha nas pessoas que coreografaram e dirigiram essa cena nos outros filmes, né? Porque, tipo, qual é a praticidade dessa pose, né? Pra que ela tá ali no meio de uma cena de luta, né? E aí, aquelas inversões que a gente sempre usa pra pensar de maneira provocativa as questões de gênero, né? Sei lá, o Hulk faz uma pose dessas pra lutar, sabe? Sim. Ninguém faz. Por que é a Viúva Negra que joga o cabelo, né? Então, é muito bom também esse momento, eu gostei. E falando do figurino também, me incomodou bastante a Viúva de Branco. Gente, a Viúva Negra, sabe? Tá no nome, não precisa de E eu, sinceramente, não entendi muito bem essa escolha. Tipo, é porque ela vai ter uma redenção? É porque ela já morreu? Por que ela tá de branco, gente? Eu fui até dar uma procurada pra ver se eu não tava viajando. E sim, ela tá de preto em todos os outros filmes. Uhum. E daí, sem contar, né, agora no terceiro ato, né, da resolução final, que daí ela tá de preto de novo. Que é pra ser a cena mais importante, né? Imagino eu. Então, eu achei totalmente desnecessária essa mudança, ainda mais que ela é abandonada depois, né? Mas em relação ao figurino ainda, eu queria dizer que eu curti a roupa do Alexei lá, que é bem cafona, bem anos 80, né? Tipo, roupa de herói bem tosca, assim. E a cena dele tentando entrar na roupa depois de muitos anos me lembrou muito a cena dos Incríveis, né? Do pai dos Incríveis, lá que inclusive é o mesmo vermelho, né? E, enfim, essa parte é bem boa. Adorei também, é muito bom. E o vilão, né, que tu já tinha mencionado, o vilão é bem ruim, né? Acho que a maioria dos vilões de filme da Marvel, talvez sem ser o Loki, eles costumam ser meio ruins, né? Até a Cate Blanchett foi desperdiçada, a gente nem lembra mais que ela já foi vilã, enfim. E aí tem aquele discurso, né, que tem um momento ali que se fala, né, que o recurso mais abundante pra criar um exército é as meninas, o recurso, sei lá, recurso natural, praticamente. O mais abundante pra criar um exército é as meninas. E eu achei meio ruim, assim. Acho que o pessoal confunde um pouco nesses filmes abordar questões de gênero que estão sendo discutidas hoje e tudo, né? Com essa coisa de fazer um panfleto meio raso no discurso, né? Até esses dias eu assisti aquela trilogia o Fear Street da Netflix, né? Que também é de uma diretora. Enfim, fiquei com uma preguiça quando acabou, assim, só faltou dizer ai, somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, sabe? Ai, eu sei lá, gente, eu acho que não é colocar esse tipo de frase, de efeito, ou esses discursos tão rasos, assim, num filme que vai tornar ele feminista, sabe? Não, total. É aquela cena da Florence no final, que ela dá a mão lá pro exército das outras viúvas, sabe? Ai, sim. Ai, eu fiquei muito... Ai, gente, vocês quiseram fazer a cena, tipo, de Mulher Maravilha lá no No Man's Land, né? Tipo... E não rolou, desculpa, não rolou, sabe? Ficou muito cafona. Uhum. Mas é isso também, eu concordo. Tem sempre o mesmo vilão bosta de sempre. Eu, particularmente, amo o vilão de Pantera Negra. Ele me interessa muito mais que o Pantera Negra, inclusive. E eu acho que muito do filme funcionar é ancorado nisso, sabe? Mas, meu, nem lembra do vilão da Blanchett. Acho que é um dos piores, se não o pior. Nossa, é muito ruim aquele vilão.
Desperdício. Não, mas o vilão do Pantera Negra realmente é ótimo, mas é porque eu também nem considero... Tipo, eu sou a favor do vilão. Sim, você fica total do lado dele, você fica tipo... A monarquia tem que acabar. O Michael B. Jordan está certo. É isso. Resumo aqui pra vocês. E pra fechar, cenas pós-crédito, né? Porque todo filme da Marvel tem que ter pelo menos uma cena pós-crédito, né? E tu tinha comentado comigo que tu tinha gostado, né, da cena. Quer falar um pouco sobre ela? Gente, sim. Foi o momento que mais me emocionou. Aquelas. Finalmente uma cena pós-crédito da hora. E o nosso amigo Pedro, que a gente já citou aqui várias vezes, tá muito citado nesse programa, ele me adiantou que eu ia curtir muito a cena. E, gente, eu amo tanto a Julia Louis-Dreyfus, sério. Eu seguiria essa mulher até o inferno, se fosse preciso. Ainda mais ela pedindo a Florence pra matar aquele lixo de homem. Sério, gente. Quando que vê esse filme? Eu quero ver esse filme dela indo atrás pra matar aquele homem. Tô muito animada pra esse momento da Marvel. E pra quem tá ligado nas séries aí da Marvel, a Julia tá no Falcão e o Soldado Invernal, né? Recrutando um povo. Parece que ela vai ser uma presença, assim, carimbada nessa próxima era aí da Marvel. Eu não assisti ainda, mas resumindo aqui a minha opinião do filme, eu acho bem padrão Marvel, assim. Eu acho que ele não é melhor nem pior do que a Marvel entrega. Tem o vilão ruim, tem o terceiro ato bagunça. Mas tem as cenas de ação massa, tem os personagens que você realmente se afeiçoa, que eu acho que até é um ponto positivo em relação a muitos outros. Enfim, pra mim cumpriu bem o que eu tava esperando, sabe? Pois é, eu não assisti também esse do Soldado Invernal, ainda tô pensando se eu vou assistir ou não Loki, que é dirigido por uma mulher, a equipe inteira é quase... Quer dizer, a equipe quase inteira é de mulheres, né? Mas, sei lá, eu acabo tendo uma certa preguiça, assim. Mas eu achei interessante porque o filme, ele meio que antecipa, né? Que vai ter alguma coisa a ver com o Gavião Arqueiro, porque ele é meio que citado, né? Então, tipo, na cozinha da Natasha, a gente vê as marcas de flechas dele. Quando ela tá fugindo com a Helena, ela diz, a gente passou 2 dias aqui naquele tubo do ar-condicionado, né? E aí tem as marcas do jogo da velha. Sim. Aí Helena, deve ter sido divertido, tipo, 2 dias jogando o jogo da velha com ele. Foi bom, foi bom. Ai, amiga, eu queria dizer que eu assisti Loki, eu assisti o primeiro episódio de Loki e eu não consegui me convencer a ver os outros. Foi tipo... eu achei muito chato, assim. É difícil essas séries do... Eu não vi nenhuma até agora, na verdade, mas... Loki eu achei que ia ser massa. Eu gostei. Eu achei que ia ser massa Loki, mas não sei, não me convencia além do primeiro, sabe? Eu acho que Loki também tem esse problema de timing ruim, que nem Viúva Negra, assim, porque o personagem era um hype desgraçado muitos anos atrás e o pessoal deixou passar esse hype, né? Então, vamos ver aí. E eu concordo contigo, assim. Eu acho que ler essas entrevistas com uma diretora ajuda a gente também a colocar em perspectiva o que ela quis fazer em relação ao filme. Mas os filmes, sendo um produto da Marvel, eles são limitados àquilo que é possível fazer justamente sendo um produto da Marvel, né? Então eu sinto que os pontos fracos são justamente isso que a gente mencionou, né? Que precisa ligar com o que já aconteceu antes, com o que vai acontecer depois. Então nunca funciona como uma história que realmente tá fechada ali nela mesma, né? E falando assim, parece que eu não gostei do filme. Na verdade, eu gostei, eu me diverti. Eu acho que é isso, né? Dentro dessa proposta, né? Eu acho que a diretora fez o trabalho dela ali, né? Eu acho que as dinâmicas entre os personagens ficaram muito bem trabalhadas. Esse, pra mim, é o ponto forte. Eu gosto muito da família que eles criaram na história. E a gente sempre fala aqui, né? De como que faltam mulheres dirigindo blockbusters, filme de franquia. A gente queria ter mais diretoras tendo acesso a esse tipo de orçamento. A Kate Shortland é uma ótima diretora. Eu acho que dos 4 filmes dela até agora, esse é o menos interessante. Apesar de que ele é bem dirigido, inclusive tenho que elogiar até, como eu mencionei, o fato de a gente conseguir enxergar as cenas de ação, né? Ele diverte e ele já é a maior bilheteria da pandemia, né? Então mostra que ele também vai ser um sucesso comercial. Então eu espero que ele sirva para abrir portas aí para Kate Shortland para fazer outros filmes que sejam do interesse dela daqui para frente, sejam eles blockbusters ou não.
né? Então, pelo menos pensando em termos de oportunidades, né? Bem, gente, então é isso. Siga as redes sociais do Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd, do Feito por Elas. Avalie no Apple Podcast ou no aplicativo da sua preferência. Além do site e do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts, além do YouTube. Links e referências, como sempre listados, estão no post. E como a gente mencionou várias vezes nesse programa, que foi, na verdade, uma desculpa para fazer um enorme jabá sobre o nosso grupo de Telegram, acessem o nosso grupo de Telegram, que é o melhor lugar da internet para várias conversas aleatórias sobre cinema e vários outros assuntos. E envie também comentários para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa, agora sim, vai ser sobre o filme Os Caçadores de Emoção, da Catherine Bigelow, que está disponível no Prime Video e no Telecine. E é isso, gente. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Obrigada aí pelo primeiro Feito por Elas oficial, real oficial, que eu tô na equipe. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Rosana Iris. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia.